Vou chamar aqui Simone. Acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Todo mundo Gleison. Só um minutinho. Logo. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô aparecendo também? Aí, aqui tá. Tá. E pra mim tá aparecendo. Aparece. Tá. Tá meio travando, eu acho, aqui pra mim. É, tá um pouquinho travando, mas Tá, acho que dá. dá, né? Uhum. Tá bom. Qualquer coisa você fecha e tenta me chamar de novo, porque pra mim não tá aparecendo imagem nenhuma. Agora tá tudo travado. Eu vou sair, você tenta me chamar novamente, tá bem? Tá bom, tá, pronto. É, eu acho que é a internet dela que tá um pouco lenta. Mas já já eu vou convidar ela agora de novo e vai dar certo. Eu espero. Pronto. Pronto. Vai dar Foi? certo. Pronto, aqui foi. O pessoal também tá Não, falando então que tá bom. tá bom? Uhum. Beta, tudo bem? Que coisa boa. Um beijo. Eu não tô me vendo, mas não tem problema, que eu tô vendo Danila e aí a gente vai conversando. Não tem problema não. Vocês estão me vendo, né? Consegue me ver, Danila? Sim, 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 sim. Ah, então tá perfeito. Então, vamos dar início a nossa última live, né, do projeto, falando um pouco sobre a pandemia, sobre alguns aspectos que são bem complicados durante a pandemia, alguns que chegam para todos nós, né? Eu sou Danila, sou associada ao Clube do Rotaract, Universitário de Natal Sul, e essa é Simone, que é minha tia também. Então, não se preocupe se eu chamar ela de tia do nada. Mas o nome dela é Simone. Ela vai falar hoje um pouco sobre a educação remota, né? Sobre aulas remotas, que esse é um novo cenário, né? Para a gente nessa pandemia. E Simone, ela é doutora em educação pela UFRN, é professora da UFESA, do campus de Caraúbas, e hoje atual diretora do campus Caraúbas. Então, Simone, quer falar alguma coisa? Posso sim. Também, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite feito. Assim, é sempre bom a gente poder conversar um pouco. Eu sei que esse é um período de muitas lives, né, até a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o volume de lives e de informações que o tempo todo vem acontecendo, mas eu quero dizer que é um prazer, né, estar com você, Danilo, e eu vou chamar vez por outra também de Dandan, vou escorregar, né? E participando desse projeto, tendo a oportunidade aqui também de ir conhecendo outras pessoas e falando um pouco sobre esse desafio que é o ensino remoto, a educação, né, remota. É uma temática bem desafiadora, eu acho que para todos nós. Então, muito obrigada pelo convite. Prazer é É um nosso. prazer. Prazer é todo E nosso também. Agradeço pela disponibilidade. que é isso. Eu até fiquei pensando assim, como é que a gente poderia falar de uma forma não muito técnica, mas que a gente pudesse ter um diálogo, né, bem bacana, assim, de
mais leve sobre essa educação em tempos de pandemia, sobre o ensino remoto que desafia, eu acho que tanto os professores, né, como desafia também aos estudantes, né, porque às vezes a gente fica pensando assim, eu vou centrar apenas em como ensinar, né, para nós professores, mas o estudante, ele pensa como ele vai aprender, né, então eu acho que primeiro, quando a gente pensa no ensino remoto e na educação remota, a primeira coisa, oh, Beta, que bom, a primeira coisa que a gente pensa é a gente transforma a nossa casa, o nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. E como fazer isso sem impactar na vida familiar e, ao mesmo tempo, como fazer isso da melhor maneira possível, né? Assim, tendo a tranquilidade para o trabalho. Agora mesmo eu estou aqui no meu quarto, então o que é bem depende nesse meio público, né? Então, essa esfera da intimidade, eu acho, da nossa casa é abrir, por mais que você coloque o seu celular para uma parede branca ou para uma biblioteca ou livros, mas é o teu espaço íntimo que você... E a mesma coisa acontece com os estudantes, né? Então, como também você conseguir organizar as pessoas passando atrás, as pessoas o tempo inteiro, você sendo solicitado, depende de como é o arranjo familiar da sua casa, de quantas pessoas moram, né? De se ter uma internet boa para acompanhar. Eu estava vendo um meme muito interessante, porque os memes, eles são maravilhosos, né? Aí eu acho que uma das coisas mais legais da internet são os memes, né? E eu vi um meme que dizia assim, antes o professor mandava eu guardar meu celular, e agora ele quer que eu tenha aula pelo celular, né? Como assim? Sim. Então, é mais ou menos uma mudança de paradigma que acontece, né? Se a gente pensar, porque a gente sai de um paradigma do não pode usar celular em sala de aula. Eu digo por mim mesmo, que eu era uma professora extremamente rigorosa, os meus alunos tiveram isso que é na sala, na minha aula, e aí a gente é impactado por isso e tem que ter uma mudança de paradigma, porque de repente o celular, o computador se torna uma sala de aula. Então, a educação em tempos remotos, eu acho que assim, a minha, desculpa, é uma nova forma de enxergar o mundo, né? Então, assim, é uma nova forma de se relacionar com esse mundo também, porque, de repente, o espaço que eu não tinha para utilizar as tecnologias, agora eu sou obrigada a utilizar, né? E ainda tem aquele problema das câmeras, né? Eu vi uma campanha também, e está numa campanha bem assim, não deixe o seu professor sozinho, ligue a câmera, né? Não sei se você já chegou Eu a ver, vi, né? Já viu, né? já vi. Uhum. Eu não compartilhei isso. Eu fiquei refletindo sobre isso, tentando achar se eu concordava ou discordava dessa campanha. Na verdade, eu não cheguei a nenhuma conclusão, talvez a gente até chegue hoje. Mas eu fiquei pensando assim, que muitas vezes o estudante ele não liga a câmera, não é porque ele não quer ligar a câmera, é por todo um contexto que ele vive naquele momento ali que impossibilita ele ligar a câmera, da sua casa, de como que tá naquele momento, naquele dia, se tem o aparato tecnológico, então. Então, eu acho que, assim, o ensino em tempos de pandemia é algo que provoca, com certeza, uma necessidade de reorganização. Para o professor, exige que a gente se reinvente o tempo inteiro, né? Que o tempo inteiro a gente crie estratégias, a gente repense maneiras, como é que eu vou, que tecnologias eu vou utilizar, eu vou fazer momentos síncronos, ou seja, aqueles momentos com a turma, eu vou fazer um momento que eu vou colocar os vídeos e deixar disponibilizado o material para o estudante, não vou entrar. Então, o distanciamento, beijo, Tereza, até pensando agora, inclusive nas crianças, né, que estão, por exemplo, que estudam no hospital, como você garantir o direito de todos à educação nesse contexto remoto? Como é que a gente vai, de fato, atender às demandas de estudantes que não
tem condições de fazer um acompanhamento efetivo. Então, eu acho que é necessário ter muita sensibilidade, muito cuidado, pensar em estratégias diversas, né? Assim, para que a gente tenha, de fato, uma inclusão de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de aprender. Então, o desafio é muito grande também pelo volume de informações, porque você imagina, ao mesmo tempo que a gente está tendo essa live aqui, a gente até já está tendo milhões de outras lives. Então, são muitas informações que chegam ao mesmo tempo e, de repente, a gente é até sufocado por essas informações, né? Porque, Sim. assim, você tem que optar onde que você vai ver essa informação, qual a informação que você vai acompanhar, o que é que você vai realmente ler ou não. Então, Uhum. a gente até cria um hábito, que eu acho, que é o de passar. Né? O hábito da informação é aquele hábito de que você só lê o que está ali, ou então você entra numa live, mas é tanta informação que você tem, você já sai, já passa para outra, e você vai passando, e no final dos contos você, de fato, não fica em lugar nenhum. Então, isso tem que ser um cuidado que eu acho que o ensino remoto tem que ter, porque exige uma concentração maior, uma disciplina maior, né? Eu acho que para o estudante é preciso ele começar o dia já fazendo uma lista do que ele precisa fazer para ele se organizar bem, porque exige uma organização maior, né? Do que a gente E pode sem dizer. falar de que os alunos, não só os alunos, mas os professores, começaram a ter outras atividades por causa da pandemia. Mudaram suas rotinas por causa da pandemia. Às vezes, muitos alunos precisaram voltar a trabalhar, porque às vezes não está dando conta, às vezes o pai ou a mãe perdeu o emprego por causa da pandemia. Então, Sim. são coisas que tem que mudar e é muito difícil adequar essa nova situação, entendeu? Isso. E tem também as funções que elas são assim acumuladas, né? Porque se antes Uhum. eu pensando assim, pronto, Roberta é uma professora de química maravilhosa, que é assim competentíssima, que faz um trabalho belíssimo com os jovens, né? No ensino médio, ela está aqui, assim, eu tenho muita admiração pelo trabalho que ela desenvolve. E de repente ela passa a ter que desenvolver um trabalho de acompanhamento para esses jovens, digamos, se o Estado tivesse já retornado às aulas, né, assim, as aulas regularmente, ela estaria cuidando do filho, fazendo comida, né, sendo mãe, sendo esposa, sendo professora. Então, tudo no mesmo espaço a gente passa a ser. E Tereza está aqui lembrando dos vários lutos, ou seja, das várias perdas, indiferentes, desde uma perda de uma coisa simples, que é uma saída que a gente antes fazia facilmente, a gente na universidade ou na escola, né, ou no hospital, né, Tereza? A gente se encontrava e aí agora a gente não se encontra mais. Então, isso é uma perda, né? E as perdas reais de vidas que impactam no nosso cotidiano. Como é que eu vou ter concentração para estudar e para ensinar se eu penso que o Brasil hoje tem mais de 117 mil mortos pela Covid, né? Então, como é que a gente lida com todas essas perdas, a perda da convivência, a perda da minha rotina de trabalho, né? Assim, a perda pelos meus amigos presencialmente, e aí eu tenho que criar um novo estilo de vida, que é um estilo de vida à distância. E mesmo quando eu encontro, eu não posso me aproximar. Então, a gente também perdeu isso. Eu acho que, mesmo quando a gente retornar para a escola, os sentidos da presença serão diferentes. Para a escola que eu falo, se estende para a universidade, para o nosso trabalho, de uma forma geral. Estar presente vai ser diferente. Né? Então, como é esse estar presente? Eu acho que é preciso refletir sobre isso e pensar que o ensino remoto, ele vai muito além dos conteúdos. Ele mexe com as nossas emoções. Né? Quer dizer, como que a gente lida com as nossas emoções num dia que, de repente, a gente lê uma notícia muito trágica e muito difícil que nos afeta, né, que nos deixa mal por um dia inteiro, por exemplo. Como que o tempo de exposição numa tela,
né? É diferente também, porque a gente fica mais exausto, porque a interação, olha como é diferente, né, Danila? Assim, a gente Sim. não pode. Quando a gente está presente, eu falo, você já vai falar uma coisa. Quando a gente está aqui, um tem que aprender a ter uma escuta sensível, uma escuta atenciosa, né? Então, assim, não, e isso, Tereza, você é maravilhosa. Ainda tem os bastidores. Inclusive, se eu mostrasse para vocês aqui os bastidores, depois eu tiro uma foto e mostro e vou marcar a Tereza, porque ainda tem essas questões de tudo, como que se organiza tudo para que o professor apareça ali e para que o estudante apareça ali também. Então, é bem muito desafiador. Eu acho que as crianças, elas têm sentido bastante, né? As crianças, os adolescentes, eu tenho a experiência de ter uma sobrinha, que não é Danila, mas outra, que vivencia essa experiência, né, da escola, e muitas vezes ela, assim, esse ensino remoto para ela foi uma verdadeira tortura. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, aprender, porque ninguém sabe ainda como que a gente, de fato, é, utiliza esse espaço, né? Uhum. Alguém está falando aqui uma coisa muito importante, Danda, também. É Que a gente Roberto. vai... É Roberta, né? Porque É. subiu. E que ela está falando sobre a questão ainda, nós ainda temos um problema seríssimo, de fato, a desigualdade social e econômica que impera, né? Quer dizer, são diferentes contextos, cada pessoa vivenciando uma experiência diferente, né? Quer dizer, como cada uma vai lidar com isso, que acesso eu vou ter, né? Que garantias de acesso, alguém sempre vai ficar de fora, e eu acho que isso é muito importante a Sim. gente não esquecer. Porque não achar que por mais políticas públicas que existam, por mais que diga que vai se alcançar, não se alcança todo mundo. Alguém vai ficar de fora. Né? Então, eu acho que é considerar isso e não fechar os olhos para isso, porque, de fato, agora aqui na universidade, aqui que eu digo, né, da UFESA, está com a previsão de retorno do semestre remotamente, está agendado dia 28 de setembro retomar. E uma das perspectivas assim, de auxílio é o auxílio digital, que dá um apoio de, acho que R$ 1.200 aos estudantes, né, que demonstram a necessidade para que eles comprem um aparelho e tudo. Há uma possibilidade de chips também compra, né, para utilização nos celulares, disponibilização da internet. E eu sempre, ainda assim, eu questiono, mas vai ter um aluno que mora no sítio, e nesse E sítio não não vai ter pega sinal de nada. internet, né? Lá em É. Canabrava, por exemplo, né? Não Exatamente. pega sinal de internet. Então, Não, não pega sinal de celular, né? De celular. telefonia. Isso. E aí, depois a gente pensa, essa família vai ter condições de tirar da sua renda, que pode ser que já esteja difícil, porque talvez a família já esteja desempregada, que é uma realidade no Brasil que o desemprego aumentou consideravelmente, para ter mais uma despesa que é o custo da internet. Então, será que esse ensino vai chegar, né? E como ele vai chegar? Então, tudo isso são questões que é preciso pensar e ninguém pode descartar. A gente não pode fingir que esses problemas não existem, eles existem, né? Então, por outro lado, a vida ela tem que continuar de alguma forma, né? Então, assim, ela tem que acontecer. E aí, eu acho que o nosso grande desafio é pensar como ela acontecer, como ela seguir, como esse ensino fluir, né, existir, e a gente tentar ter o cuidado e atenção sempre para diminuir esses riscos de exclusão social que já existem, que já existiam na escola, né? E aí, quando a gente pensa na escola, a gente já pensa também em quantas crianças, adolescentes que deixaram de comer, né, que só podiam comer na escola. Então, o nível de pobreza, é muita coisa que envolve o estar em casa, né? Nem todo mundo tem uma casa confortável e tranquila para estar, né? Infelizmente. Então, isso é algo que também envolve esse contexto de ensino. Por isso que eu digo que mais do que conteúdos é pensar em todo esse contexto que envolve
a educação em tempo de pandemia, né? É pensar que, assim, a gente tem muitas reuniões, eu acho que começa a ter também, para os profissionais, uma exaustão, porque eles são muito mais provocados e o tempo todo chamados ao trabalho, e aí a gente pode ter a dificuldade, porque como a gente trabalha em casa, você não conseguir mais separar o tempo de trabalhar e o tempo de descansar. De Né? seu pessoal, né? Esses tempos podem se confundir, né? Então você começa a responder e-mail a qualquer horário, você começa a, de repente, ter muitos encontros, muitas aulas que você vai dar, né? E eu fico imaginando para o estudante também, né? E aí ele tem que dar conta de tudo, e parece que porque a gente está em casa, a gente não pode mais faltar, né? Então, antes a gente podia não ir, não estar por alguma razão, de adoecimento, de qualquer outra razão, ou outra questão. Hoje, por você estar em casa e por tudo ser remoto, parece que você sempre tem que estar à disposição. Bem, é algo que se coloca como desafio aí para a gente, né? Para pensar. Eu acho que também um aspecto que é a própria saúde mental. Até eu trouxe um livrinho muito legal para mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo, que é da Eureka, né? Eles todos os meses enviam um livro ao seu assinante deles, e todo mês dos livros que eles mandaram é Saúde Mental na Pandemia, né? Então, como manter a saúde mental na pandemia? Como você tem um momento seu para cuidar da ansiedade? Como que você pode cuidar da sua saúde mental, né? Da sua saúde física? Então, tudo isso envolve o estar em casa, né? É um olhar para si. Eu acho que os próprios conflitos familiares que aumentam naturalmente, porque você convive mais, então, naturalmente, você também vai ter mais conflitos. E aí, como lidar com isso estudando, né, e conseguindo dar conta de todas as demandas que você tem de trabalho e de estudo. Né? Sim. Então, Simone, você está vendo a pergunta? Alguma não, pergunta aí não estou na sua entendendo. tela? Então, eu vou ler, foi a companheira Cauane que fez. Tá, ok. Simone, como o ambiente influencia na forma do aprendizado? O ambiente, ele influencia totalmente, né? Porque, assim, ele influencia... Cauane, né, o nome? Cauane. Cauane, sabe o que é que eu fico pensando? Quando você está num lugar muito frio, numa sala de aula, e o ar-condicionado está muito, você começa a ficar tão incomodado que não consegue mais aprender, né? Ou se tiver muito quente, é quase impossível. Até vontade de desmaiar a gente aí não consegue aprender, não consegue estudar. O ambiente, não só no que diz respeito aos aspectos físicos, biológicos, ele vai influenciar. E como é que está o meu entorno? Você imagina numa sala de aula, o meu professor, o professor exige que eu ligue minha câmera, porque eu tenho que ligar minha câmera para mostrar que eu estou ali, mas eu estou na minha casa que só tem, sei lá, 4 cômodos, e nesses 4 cômodos moram 7 pessoas, e tá as pessoas fazendo almoço, a minha mãe está fazendo almoço, né, os meus irmãos estão ali fazendo barulho, eu estou tentando me concentrar naquela aula, de repente começa uma discussão dos meus irmãos, e tudo isso impacta diretamente em como você vai conseguir ter a sua concentração. Então, o ambiente ele está muito atrelado à noção de concentração. Como que eu consigo me concentrar, ter atenção? Se você tem um ambiente tranquilo, se você tem um ambiente calmo, receptivo, naturalmente você vai ter mais condições de aprender. Agora, se você tem um ambiente turbulento, isso também vai dificultar essa sua aprendizagem. Agora, não pensemos só também nas tragédias, né? Porque às vezes também estar em casa pode ser uma possibilidade bem positiva. A gente pode até aprender um pouco mais exatamente porque a gente está em casa, é um tempo diferente, eu posso ter um tempo melhor para estudar determinados conteúdos, né? Eu tenho um tempo para discutir um pouco mais com os meus colegas, mesmo distante. Então, depende muito dessa organização, mas o ambiente ele impacta diretamente na aprendizagem porque ele está relacionado
a concentração, a atenção, a percepção, né? Então, como é que eu vou conseguir perceber, como é que eu vou poder aprender? E eu acho que aí a gente também vai para uma outra questão, que é o próprio conceito do que é estar aprendendo. E eu acho que não dá para pensar em ensino remoto sem pensar em aprendizagem remota, né? Então, a gente precisa pensar em aprendizagem remota. Como que eu aprendo? Como que meu cérebro, é toda uma nova reorganização, eu acho que mental, né, de interação social que muda, porque a interação social ela impacta diretamente também na forma que a gente aprende, né? Porque muitas vezes a gente aprende mais com o outro. Até tem um texto muito legal que se chama Aprendizagem ao Longo da Vida, de um cara chamado Peter Allight, que ele diz assim, que muitas vezes a gente aprende mais nos corredores da universidade, da escola, com os nossos amigos, do que na sala de aula, né? Então, a aprendizagem, ela não precisa de um lugar físico em si para acontecer, da sala de aula. Eu acho que é isso que está nos mostrando, essa pandemia mostra e revela isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter esse espaço, né? Então, assim, é um espaço também que a gente precisa ter de convivência. E aí, como conviver se, por exemplo, você não pode ter uma conversa paralela, que na sala de aula é fácil, ela flui, né? É uma delícia, nada melhor do que ter uma conversa paralela na sala de aula. Mas como é que isso acontece na sala de aula virtual, né? Então, tudo isso daí impacta, sim, bastante na forma como a gente vai aprendendo, né? E o Tem tempo, outra pergunta. sim. De Dona Roberta. Professora Ah, Simone, como construir um espaço virtual de acolhimento e amorosidade longe da escola? pois é, Roberta, você só faz pergunta difícil, né? Mas, mas eu acho que começa pela nossa disposição do olhar, né? Eu acho que o ambiente muda, mas a gente precisa ter uma disposição de olhar e de escuta sensível e atenciosa. Porque, assim, muitas vezes a gente está presente, o estar presente fisicamente não significa estar de fato presente com o outro, estar com o outro. Né? Então, às vezes, esse estar com o outro, mediado por uma tecnologia, por uma chamada de vídeo, por um Meet, por um Zoom, seja qualquer outra plataforma, às vezes ela pode até ser mais acolhedora do que a própria sala de aula em si, né? Então, eu acho que a nossa disposição ao outro, essa possibilidade de ouvir, né, de demonstrar as nossas fragilidades também, que a mostrar que nós também estamos em processo de aprendizagem, ninguém aqui é um expert em ensino remoto e todo mundo já sabe, entendeu? De repente, todo mundo está num processo de aprendizagem. Eu acho que quando a gente permite que os nossos alunos entendam que a gente também está aprendendo, a gente talvez possa desconstruir um pouco mais. Ela está falando de Enem, alguma coisa que eu perdi. Eu também não. Se depois puder, os desafios para o Enem, então, eu acho assim, quando a gente pensa, esse ano é uma coisa que é a própria necessidade, eu acho que de repensar até o próprio Enem, o próprio sistema de avaliação de entrada na universidade, né? Eu acho que a gente não pode querer ter os mesmos sistemas de avaliação e de ensino se a gente tem um contexto totalmente diferente. Então, eu acho que é preciso repensar também. É preciso repensar as nossas práticas docentes, porque, assim, eu acredito... Entendi agora. Ela botou a pergunta de Enem, a pergunta dela que ela tinha feito anteriormente. Ah, sim, eu pensava que você estava falando do Enem. Eu também. Mas eu já estou aproveitando que eu falei do Enem mesmo, Roberta, porque eu acho que Perfeito. é muito importante a gente discutir sobre isso. E eu acho que a gente tem falado pouco sobre essas questões, né? É preciso, a gente quer manter o mesmo padrão diante de circunstâncias de vida totalmente diferentes.
né? Então, eu acho que isso serve para tudo nas nossas relações, no nosso trabalho, nas relações de estudo, tudo modifica. Então, você vai querer ainda ter o mesmo padrão, o mesmo instrumento, nem é padrão, mas o mesmo instrumento de avaliação, né? Eu acho que o Enem, ele fica obsoleto nesse contexto, né? Exatamente, Roberto. Eu acho que a gente precisa repensar o próprio Enem, a gente precisa É repensar verdade. o formato do Enem nesse contexto, porque eu não sei se ele vai excluir ainda mais, né? Eu acho que, com certeza, Roberto, eu acho que vai ser, se esse Enem acontecer, ele será o Enem mais desigual, não tem condições de você colocar os alunos no mesmo nível quando eles não tiveram a mesma condição. Ora, ninguém tem a mesma condição no Brasil. Cada um a gente já tem muitas especificidades e a gente já tem muitos problemas na educação. Imagine na sala de aula, na escola, para ajudar os nossos alunos da escola pública, inclusive a romper, e cada vez mais a gente tem sido, inclusive, atacado nesse sentido de retirada de bolsas, de retirada de cotas, né, de várias lutas sociais que chegam para a escola pública e a escola pública é o tempo todo atacada, né? Então, assim, é muito desafiador, né? Eu acho que de fato é um desafio muito grande, porque nós precisamos rever, e eu diria, Roberta, assim, que não é nem a reflexão em si só do Enem, mas eu iria mais além, que a modificação mesmo do instrumento de avaliação. Porque se a gente fizer o Enem do formato que ele vinha acontecendo, como você disse aí, muito, muito firme, muito certo, vai ser o Enem mais desigual da história do Brasil, com certeza, né? Não tenho Sim, dúvida. é importante que tenha melhores estratégias, né? Porque realmente. E tá bem aí, né, o Enem, então tá bem em cima. Tá sendo algo bem complicado para a galera que tá querendo prestar, então realmente é algo que a gente precisa refletir Inclusive, e alunos que colocar em perderam um ano debate. inteiro, alunos que perderam um ano inteiro, né? Quer dizer, isso não Sim, está sendo considerado, os alunos que perderam um ano inteiro, acho que não deveria nem existir esse Enem. Entendeu? Deveria ser um ano sem entrada nas universidades. Porque se você pensa seriamente, se você pensa do ponto de vista mesmo da inclusão social, não deveria nem existir, porque vai deixar muita gente fora, porque muitos alunos, os alunos da escola pública do Brasil, a não ser os alunos da escola privada, os alunos da escola pública do Brasil estão sem aula em sua grande maioria, né? é Então, eu verdade. acho que isso daí, ou estão em aulas paliativas, até pensando aqui, Tereza, eu acho que Tereza fez uma colocação. Sobre as classes hospitalares. Simone, as casas hospitalares é a oportunidade de estimular as escolas a inserir nossos alunos nas aulas remotas. Deixa eu ver aqui que ela disse. A oportunidade de estimular as escolas a inserir nossos alunos nas aulas. Exatamente, Tereza. Eu acho que assim, e, ao mesmo tempo, a gente, né, enquanto professora de classe hospitalar, que eu vou explicar o que é para quem não conhece aqui rapidamente, que são salas de aula em hospital, que garantem, né, com a presença de professores, o direito à escolarização das crianças e adolescentes que estão ali nos hospitais em tratamentos longos ou em tratamentos de médio e curto prazo, né, depende do que é aquela instituição, de que tipo de hospital é. E Tereza é uma das também maravilhosas. Ela pode perguntar a essa jovem Maria Tereza Lemos, porque ela é um dos maiores nomes de classe hospitalar do Brasil, uma excelente professora, e que ela traz para a gente essa reflexão, porque diz como incluir os nossos alunos, né, que estão no hospital, nas escolas.
E talvez esse formato remoto seja essa oportunidade. E eu diria até mais, Teresa, a gente de repente descobriu que a gente pode ter aulas de formas diferentes. Eu acho que uma das grandes contribuições que talvez o ensino remoto nos traga é que a gente não deve fazer para tudo, mas que para muitas coisas a gente pode começar a utilizar essas tecnologias para que exista a presença mesmo na ausência. Então, eu acho que os alunos que estão ali nos hospitais, hoje eles podem passar, que estão em tratamento, quando nós retornarmos à vida, né? Dentro de uma outra normalidade que não será normal nunca mais, é uma outra forma de organização no meu olhar, é de, através dessas tecnologias, poder fazer com que o aluno participe daquela aula, daquela escola, ele seja visto e ele veja também. Então, eu acho que traz esse lado bom dessas plataformas para a inclusão mesmo ali na sala de aula, né, tanto desses alunos que estão nas classes hospitalares, nos hospitais, como também em atendimento domiciliar, que não podiam, né? Então, a gente é diferente da educação à distância, o ensino remoto. Eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza também. Porque a educação à distância ela é toda pensada para dentro de plataformas específicas de educação à distância. O ensino remoto é um ensino que não pode ser presencial e precisa ser mediado por essas tecnologias, né? Mas mas que ao mesmo tempo tem uma previsão de que existe em algum momento esse retorno presencial. Mas eu acho que quando a gente retornar para a escola, a gente já vai poder inserir essas plataformas também para incluir quem não pode estar fisicamente naquele lugar. Eu acho que é aí onde os nossos alunos das classes hospitalares vão ganhar muito, e a gente, enquanto professor desses espaços, também. Eu falo a gente que eu nunca deixei de ser professora de classe hospitalar. Pelo menos no meu juízo eu ainda sou, né? Pergunta, mas se quiserem ficar à vontade para fazer. A gente já debateu todos aqui. E da interação presencial, sobre meio que a evasão dos alunos, na falta de acesso. A diferença da aula online e a aula à distância que a senhora acabou de explicar. Uhum. Ô, Danila, me diz uma coisa. Agora eu que vou fazer uma pergunta a você, tá bom? Fala. Como que surgiu essa proposta do Rotaract, né? Assim, como que vocês pensaram em criar esse projeto de diálogos, assim? Por quê? Qual a necessidade e qual as linhas temáticas que vocês foram? Então, a necessidade foi de que a gente precisava discutir ou debater de uma forma mais simples, um pouco tempo, algo não muito longo, coisas que estavam acontecendo no dia a dia da pandemia. Então, assim, e o que vem mais na cabeça, mais rápido, é a live. A live é o que que as pessoas participam, que tem mais alcance, que a gente tem como gravar e salvar depois, quem quiser ver, entendeu? Então, assim, aí a gente, acho que fizemos 5 lives com 5 temas diferentes. E essa última semana, para fechar com chave de ouro, sobre ensino remoto. Que legal, muito bacana, Danila, a ação de vocês, assim. Eu acho que é importante mesmo conversar sobre essas questões de uma maneira leve, né, de exposição. Agradeço muito pelo convite também, deixo aí, fico à disposição. Não sou nenhuma especialista, como eu disse a vocês, em ensino remoto, né? Tenho tentado entender também e aprender, acho que com todos nesse movimento agora de pandemia. Todos nós, então, né? assim, Aprender. Oi? É o quê? Não ouvi. Não, eu digo assim, então eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar conversando, de alcançar, e me coloco à disposição para outras conversas, né? E, assim, A gente que agradece a disponibilidade.
É o carinho, né? E eu fico vendo, assim, quero agradecer especialmente as professoras que eu vejo, né? Para mim, eu estou muito emocionada, muito sinceramente, de ver Roberta e Tereza aqui, vocês não têm ideia. Assim, e como eu estou muito emocionada, porque são duas professoras que eu admiro demais, que lutam pela escola pública de uma forma bonita, é, que acreditam na educação como transformação de seres humanos, né? Professora Lourdes também, aí um abraço. Professora Lourdes é uma grande especialista do Núcleo de Educação à Distância da UFES, ela é muito conhecedora, vocês podem também, né, depois acioná-la, que ela com certeza pode até nos ajudar a compreender melhor esse contexto. Então, eu me emociono muito com a presença de Roberta e de Tereza, porque são duas professoras que lutam muito pela escola pública, pelos seus alunos, que se dedicam demais em duas esferas diferentes, né? Uma esfera no campo da educação, da escola, e a outra no campo da saúde, no hospital, que também é educação. Então, eu quero parabenizar vocês, dizer que o desafio é muito grande, acho que para todos nós, mas é mantermos a nossa saúde, um tempo para a gente, também um momento de se escutar, um momento, né, também eu acho de estar presente consigo mesmo, é muito importante, né, nesse período para a nossa concentração, para o nosso bem-estar, e eu acho que acima de tudo pensar, Danila, em estratégias de bem-estar, né, como que eu posso ficar bem, Sim. né? Tem gente que cria plantas, agora eu sou horta agora, né? Tem gente que desenha, tem outras pessoas que vão pintar, outras que vão escrever, que vão ver séries, mas criem estratégias para que vocês fiquem bem mentalmente. Conversem com os outros, né? Conversem com outros colegas, se fortaleçam. Cuidem da saúde de vocês, mental. Viu? Um prazer. Mesmo. Muito obrigada ao Simone, convite, pelo convite. tem só mais uma pergunta de Gleison que ele fez aqui Sim, nos comentários. pois não. Você não consegue ver? Ele está perguntando sobre o impacto do ensino remoto para adolescentes que na fase permanecer a grupos. Muito importante essa sua pergunta, Gleison. Assim, eu não sou também nenhuma especialista, né? Daqui a pouco não, também ela não é especialista em nada, né? Mais ou menos isso, mas eu acho essa tua pergunta fantástica, porque de fato os nossos adolescentes estão adoecendo, né? E as redes sociais, elas têm elas têm uma dupla funcionalidade, né? Se por um lado elas aproximam, por outro elas podem causar também uma apreensão psíquica muito grande nesses adolescentes, né? Essa busca por uma vida que não é deles, um olhar para a perfeição, porque nas redes sociais as pessoas apresentam muito essa perfeição. Então eu acho que eles vão se sentindo cada vez mais solitários. Por isso que eu penso que a escola, no modelo remoto, ela precisa ser uma escola agregadora, numa escola do que a gente estava falando no início, do acolher, né? Do acolher, não só do conteúdo, mas do acolher, do escuta atenta, de movimentos de criação de grupos, de trabalhos cada vez mais colaborativos, cada vez mais que a gente fortaleça as relações das pessoas e as ajude a passar, a transitar por isso, porque o adolescente, ele vive o momento do grupo, né? Ele precisa da identificação, é natural, é um processo, como diria Henri Vallon, é um processo endógeno, então vem de dentro essa nossa necessidade desse agrupamento que depois se torna uma necessidade social, né? Mas a gente tem os momentos de identificação e não identificação, então é preciso ajudá-los. Eu acho que a escola ela pode mediar, ela pode ajudar aos estudantes a, inclusive, não se vincular demais a essas redes sociais, nesse universo de perfeição que a vida do outro sempre parece ser, e ajudar eles a criar uma comunidade, né? Porque quando a gente tem uma comunidade, a gente tem ideias comuns, objetivos comuns. Eu sempre digo que quando a gente está com o outro, se você tem alguém do seu lado, né? Eu falo muito isso para o pessoal, meus alunos que estão no mestrado, eu sempre digo assim, gente, olha,
não fique sozinho, porque quando você fica sozinho é mais difícil terminar o mestrado. Por quê? Porque a pós-graduação, ela nos isola muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com esse isolamento que esses jovens passam, enfrentam, e criar, eu acho, mecanismos de comunidades, de fato, afetivas, acolhedoras, cuidadosas, preocupadas, né? Ter cuidado com a linguagem. Só para finalizar, uma coisa que me assustou muito, meu marido é professor da educação básica, né? Professor de inglês, português, estava aqui, e, de repente, num dos grupos de sala de aula de WhatsApp dele, uma menina mandou uma mensagem: gente, é verdade que fulaninha de tal se suicidou? Aí todo mundo começou: ai meu Deus, eu não acredito. Gente, ela morreu, como assim ela se suicidou e tal? Olha a gravidade. E de repente a menina no próprio grupo vai e responde: gente, eu estou aqui, eu estou bem. Né? E aí, é, eu não consigo imaginar o impacto que isso gera para essa menina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive para a gente orientar, acolher e cuidar, né? Porque eu acho que são tempos de cuidado, mesmo distante é possível cuidar, né? Então eu acho que ter muita atenção para que a gente é, não fortaleça esse tipo de atitudes, mas que a gente, enquanto docente, enquanto professor, educador que a gente tenha o cuidado de cuidar do outro, sem redundância, mas mesmo que eu acho que é o princípio humano, né? Assim, a humanização na educação parte do princípio de a gente aprender a se tornar ser humano, porque humano nós somos enquanto espécie, mas será que nós somos primeiro? Primeiro vem o ser, depois o humano. Então vamos aprender, eu acho que é uma oportunidade de a gente aprender. Eu falo muito, né? Pronto. Tem outra pergunta aqui e a live só pode ser até 1 hora. Faltam Tá, 15 minutos ainda dá tempo. tá. Tudo bem. Simone, como professores de escola pública, podemos incluir essas crianças exclusas? Eu acho que eu não tenho, infelizmente. Quem é que está perguntando, Danila? Aninha Lucy. Aninha, eu gostaria muito de ter essa resposta para você, mas infelizmente eu não tenho. Eu acho que essa resposta ela precisa ser uma construção, né? Ela precisa ser uma construção atenta e cotidiana, né? A gente não pode partir do princípio de que todos estão na escola e porque eles estão ali na escola, eles estão inclusos, né? Então, assim, muitas vezes aquele aluno que está presencialmente ali na escola, ele está sofrendo muito bullying, violência, né, simbólica, e a gente pode dizer que ele está incluso só porque ele está na escola, né? Como essa menina que vivenciou essa situação, né, do que eu acabei de relatar. Então, eu acho que a noção de inclusão, ela tem que ser o tempo inteiro pensada para todos, né? Pensada o tempo inteiro, entendendo que a escola sem uma política, sem financiamento, sem políticas educacionais claras, ela não vai conseguir resolver esses problemas sociais, esses problemas de aprendizagem, econômicos, porque a escola é uma pequena parcela de toda uma sociedade. Então, o discurso é muito fácil, muito fluido, o tempo todo as pessoas dizerem que estão preocupadas com a educação, né? As pessoas que falam, os políticos, mas na prática, como isso se efetiva em política pública? É isso que a gente tem que, e são nas instâncias que a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente faz militâncias de Instagram, militâncias de Facebook, mas a gente precisa aprender a militar em instâncias de fato de lutas, como vocês estão fazendo Rotaracts, ações que alcançam, né? Então, a sociedade civil, ela pode cobrar e ela deve cobrar a quem compete. Só que no Brasil a gente não tem a cultura e a educação política que a gente precisa ter, que é para poder ter uma educação de qualidade, cobrando a quem de fato nos deve, né, respostas para essa educação de qualidade. Tá bom?
Sim, com certeza. Ainda é uma situação hoje já não se pode mais rejeitar essas crianças, né? E esses adolescentes, mas ainda existem escolas que rejeitam, né? Então, assim, é, Sim. a inclusão não é só colocar a pessoa com deficiência na escola, né? A inclusão não é só colocar todos na escola. A inclusão é aceitar, entender, compreender, respeitar que há diferenças em todos os níveis e que a gente não pode. Eu tenho sobrinhas demais, então sempre eu tenho um exemplo, né? Danila também é exemplo, mas eu tenho uma sobrinha que ela é especial e é a coisa mais maravilhosa. Ela tem 5 anos, né? E ela está dentro do espectro de autismo. E tem dias que ela fala coisa que eu ligo para minha irmã, que está em Santa Catarina, e ela olha para mim e fala comigo, oi tia, e manda beijo, e eu fico, parece que eu ganhei a minha vida todinha. E tem dias que ela olha, quando me vê, faz, Chay, não quero, né? Então, como é que a gente acolhe? Como é que a gente entende no plano, né, da escola que há uma diversidade e que há sentimentos, sensações e percepções de mundo que se movem o tempo inteiro? Tudo é cíclico, né? Então a escola também precisa ser cíclica. Ela também precisa entender que cada aluno vivencia um momento diferente na sua existência. Nem todo dia é dia de sorrir, às vezes é um dia mais difícil, né? Nem todo dia é um dia de falar. Às vezes a gente fica um pouco mais reservado. Então, é entender que nós somos movimento e estamos em movimento o tempo todo. Né? Eu acho que isso é importante. Não exigir que o outro esteja sempre da mesma forma se nós mesmos não conseguimos, porque nós somos movimento, né? Sim. É, Hoje, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ana Paula, meu amor, que saudade de você, coisa linda. Oh, eu tenho uma saudade tão grande de estar presente com os alunos. É difícil, é algo muito difícil. É, sim. Pois Então, é isso. Muito obrigada, tia. Faltam pouco menos de 10 minutos. Tem pra gente obrigada, despedir. Beth. Uma, é só uma pequena troca, uma generosidade só dizer que é uma aula, porque é apenas uma troca. Eu acho que eu vou fazer uma live com você, Roberta, com você e com Tereza. Vamos combinar para a gente conversar como é que está sendo a vida de professora de vocês, viu? Divulgue que a gente vai estar lá. Pronto, vou chamar ela para a gente fazer isso. Obrigada, Gleison. Obrigada a todos, viu? Pela paciência, pela presença. Vamos conversar, né, Tereza? Fazer um momento nosso com o Roberto e Tereza, que a gente possa estar dialogando como é que está sendo no hospital, para professores do hospital e para professores da escola, esse momento, né? Eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Né? Pois é, essa mulher é demais. Ela conduz realmente com muita leveza. Simone é uma tia da minha inspiração, né? Que tá no sangue ali, tá no sangue. Obrigada, gente. Obrigada, Tereza. Obrigada a todos que gostaram. Obrigada aos que não Obrigada gostaram a também. todos. Obrigada pelo tempo, né? Mas é um Obrigada prazer. a todos que ficaram até o final também. Sim. Obrigada, Recebam meu gente. abraço, viu, gente? Obrigada. Muito sucesso aí para o clube, né? Que possa continuar fazendo Obrigada. ações muito, muito maravilhosas como vocês já fazem. Eu tenho muita admiração por vocês, jovens assim, que se empenham tanto nessas causas sociais e que querem transformar o mundo através de ações pequenas, mas que são, através do. A gente não precisa mudar o mundo todinho, não, só precisa mudar o que está perto da gente. Já é uma grande transformação. Um beijo, viu? Beijo. Tchau, meu amor. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Obrigada. Beijo.